Fala galera de casa, quem fala com vocês é o professor Jonathan Jackson, aqui do Alfa, diretamente dos estúdios Alfa Concursos Públicos para você aí de casa. Hoje nós vamos iniciar uma saga incrível que é o Código de Trânsito Brasileiro. Nós vamos do primeiro artigo fazer as referências lá na Constituição Federal até o último artigo que nós temos aqui dentro do Código de Trânsito Brasileiro. A sua lei 9.503/97 nós vamos ver de ponta a ponta, para que você, no seu concurso, aquele tão almejado concurso que você está se preparando, possa fazer uma boa prova e mais, ser classificado, passar por todas as etapas, ser nomeado, empossado, entrar em exercício. Essa é a minha preocupação com você aqui no trânsito. Então eu vou levar você a fazer uma boa prova. Basta que você pegue o seu material, leia a legislação dioturnamente, várias vezes, e preste muita atenção em todas as especificidades que nós vamos passar aqui para você. Tudo isso já foi objeto de prova ou está pronto para ser objeto de prova, principalmente as atualizações. Então, você que está em casa, pegue a lei atualizada lá no site do Planalto, leia ela várias vezes, acompanhe as aulas com a legislação, faça as suas anotações, porque nós temos uma carência de doutrina de trânsito. A doutrina de trânsito ela é explicativa, ela não traz subsídios para a gente poder. Então, a gente tem carência de jurisprudência de trânsito. Então, o que vai cair propriamente dito? O código. Então, leia a porcaria da lei todos os dias, se você quer ser aprovado num concurso público. Saiu sangue do meu olho de tanto eu ler. Seca e continua lendo, porque isso aqui, qualquer ponto disso pode estar na sua prova. Beleza? Eu vou ver com você tudo. Basta você se dedicar ao máximo para que você seja aprovado. Tranquilo? Vamos lá então, partindo do pressuposto constitucional. Primeiro ponto que a gente tem que falar aqui. Todas as leis têm uma ramificação onde? Na Constituição Federal, porque a nossa carta maior, a lei maior, nossa carta magna. O trânsito não é diferente. O legislador, o constituinte originário, ele trouxe algumas referências do trânsito para a Constituição. Então nós temos obrigatoriamente que estudá-las. A primeira referência que foi dada pelo constituinte foi lá no artigo 6º dos direitos sociais. Vem comigo. Anota assim, meu amigo, ó. Primeira referência, lá no artigo o quê? Artigo 6º da Constituição Federal de 88. O artigo 6º nos remete à ideia de quê? A ideia de direitos sociais. Nos direitos sociais, dentro do rol dos direitos sociais, nós temos o direito ao transporte. E esse transporte se dá como? Dá através de quê? Do trânsito. Olha só, o trânsito que nós vamos ver mais à frente segundo o Código de Trânsito, é a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupo, conduzidos ou não, para os fins de circulação, estacionamento e parada e operação de carga e descarga. Isso é o conceito de trânsito trazido pelo Código. Transporte é aquilo que vai ser feito através desse trânsito. Então, é um direito social, o transporte que se perfaz através do trânsito. É uma primeira referência, ainda uma forçada na referência, mas aqui uma advém da outra. Então, você tem que ficar ligado. Então, a primeira referência é lá nos direitos sociais. A segunda referência que nós temos também é na Constituição Federal, lá no artigo 22. O artigo 22, inciso 11, ele diz que compete privativamente a quem? A União legislar sobre trânsito e transporte. Olha só os conceitos de novo vindo à tona. Transporte. Beleza, preste muita atenção aqui. Compete privativamente à União legislar sobre trânsito e transporte. Você, nas suas aulas de Direito Administrativo e Direito Constitucional, você sabe que a competência privativa, normalmente, ela não pode ser o quê? Delegada.
Beleza, professor, eu vou fazer todos os conceitos lá de administrativo constitucional. Aqui compete à União falar sobre o trânsito, mas preste muita atenção. A União, ora, ela faz leis federais, ora, ela faz leis nacionais. E aqui a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Porque já entramos no rol de questões de prova de concurso público. As questões versam sobre a seguinte temática. Olha só. O trânsito, o CTB, o Código de Trânsito Brasileiro, ele é uma lei feita lá no Congresso Nacional, uma lei federal, ou o CTB, ele é uma lei nacional? Existe uma diferença que é gritante, é um abismo essa diferença, e você deve saber ela. Olha só, lei federal, ela é uma lei que deve ser seguida pelos entes da União. Vou te dar um exemplo. A Lei 8.112 de 90. A Lei 8.112 de 90 é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União. Quem que deve seguir esse estatuto? A União como regra geral. Os estados e os municípios seguirão se eles não tiverem norma diversa. E aí vai ser utilizado. Mas como regra, União. Aqui uma lei nacional. A lei nacional ela deve ser seguida por quem? Ela deve ser seguida por todos os entes da federação, União, Estado, Distrito Federal e municípios, como administração direta e também administração indireta, autarquia, fundação, empresa pública e sociedade de economia mista. É uma lei nacional. Então o nosso CTB ele deve ser seguido por quem? Só pela União ou por todos os entes da federação? Por todos os entes da federação. Então, questões vindo na sua prova falando que o Código de Trânsito Brasileiro é uma lei federal, você risca, porque essa é uma questão errada, porque o CTB é uma lei nacional, é seguida por todos os entes da federação. Fica muito ligado, tá? Isso aqui cai realmente em prova e você precisa ficar sabendo. Beleza? A próxima referência que nós temos é lá no artigo 144 da Constituição. Se você está estudando a Constituição, você sabe que o artigo 144, ele nos remete a quê? Ele nos remete à segurança pública. São órgãos da segurança pública, lá no artigo 144. Todos os órgãos da segurança pública, só para você, se a gente fazer uma revisãozinha aqui, ó. Nós temos a Polícia Federal, nós temos a Polícia Rodoviária Federal, nós temos a Polícia Ferroviária Federal, nós temos as polícias civis, nós temos as polícias militares, nós temos os bombeiros militares e também nós temos os policiais penais. Esse aqui você já nota aí que é o mais novo, aquele que entrou por último ali na Constituição. Beleza, professor? O que isso quer dizer com o trânsito? Quer dizer que o artigo 144, ele trouxe um órgão de polícia específico para o trânsito. Tem atividades policiais? Tem, mas tem atividade principal também no trânsito, que é a Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Rodoviária Federal tem a sua normatização lá no parágrafo 2º do artigo 144 e fala: a Polícia Rodoviária Federal, órgão permanente organizado e mantido pela União, terá como função principal o quê? O patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Olha só, a Polícia Rodoviária Federal faz o quê? O patrulhamento ostensivo do quê? Das rodovias federais. Então aqui já nos remeteu ao trânsito de novo. Eu tenho uma polícia lá no rol do 144 que tem uma função específica que é o quê? Patrulhamento de rodovia federal, Polícia Rodoviária Federal. Aqui nós também temos um órgão que é componente do sistema, que é a polícia o quê? Militar, que ela vai atuar no trânsito só mediante o quê? Convênio. Então presta muita atenção. A Polícia Militar pode atuar no trânsito? Pode, mediante convênio. A Polícia Rodoviária Federal atua no trânsito? Atua, porque ela tem a função específica de quê? Patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Beleza? Maravilha, né? Vem comigo aqui na tela que a gente vai dar uma lida aqui nesses artigos que a gente trouxe para você massificar e colocar ali principalmente os pontos relevantes que a gente falou, tá? Então vamos lá. Artigo 6º.
Olha lá, são direitos sociais. A educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, moradia e o transporte. Então, transporte é um direito social que vai se perfazer através do quê? Através do trânsito. E lazer, segurança pública, previdência social, proteção à maternidade, infância, assistência, entre outros. Lembrando, artigo 6º, transporte se perfaz através do trânsito, primeira referência. Segunda referência é lá no artigo 22 da Constituição Federal, no seu inciso 11, compete privativamente à União legislar sobre trânsito e transporte. Lembrando que o Congresso Nacional, que é o legislador da União, ele vai legislar sobre o trânsito. Então ele muda a legislação de trânsito, ele muda os artigos da Lei 9.503. Ele pode? Pode, beleza. Mas, nesse caso, ele está fazendo por intermédio de uma lei nacional ou de uma lei federal. O Código de Trânsito é uma lei nacional ou uma lei federal? É uma lei nacional, porque é seguida por todos os entes da federação. União, Estado, Distrito Federal e municípios, todos vão seguir igualmente. Então, se eu tenho uma fiscalização no Rio Grande do Sul e uma fiscalização no Amazonas, essa fiscalização vai se dar com base no CTB, Lei 9.503. A mesma, não tem diferença para os estados, para os municípios, para o DF e para a União. Beleza? A nossa próxima referência é lá no artigo 144, né, que fala da segurança pública, dá o rol de segurança pública. A gente viu aqui, ó, PF, PRF, PFF, Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiro Militar, também os policiais penais. Aí ele fala lá no parágrafo 2º que a Polícia Rodoviária Federal tem estruturado em carreira, destina-se na forma da lei, essa lei o quê? Lei nacional, ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais. E por fim, o último aqui, a gente vai falar sobre segurança viária, também foi trazida lá na Constituição, né? A Constituição trouxe para nós, lá no parágrafo 10º do artigo 144, você faz um adendo aqui, ó, porque ela trouxe o conceito de segurança viária, lá no parágrafo 10º da Constituição Federal, no artigo 144. Ele fala do conceito de segurança viária. Então presta atenção no conceito de segurança viária lá do artigo 10º, lá do parágrafo 10º do artigo 144. A segurança viária exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas. Então, para que serve a segurança viária? Preservação da ordem pública e a incolumidade das pessoas. Mas aqui, no inciso 1º, é o que é mais relevante. Ele fala assim, ó, compreende o que é segurança viária. E você vai levar essa palavra aqui para o resto da sua vida, porque em todo lugar no Código de Trânsito ele fala sobre o quê? Primeiro, educação. Educação. Segurança viária tem, dentre outras, o quê? A educação. Segundo, engenharia. E o último, e não menos importante, que é a fiscalização de trânsito. Então, ó, compreende a educação, engenharia e a fiscalização de trânsito. Isso é segurança viária. E a fiscalização, segurança viária. Então, presta atenção. Na Constituição Federal, eu tenho algumas peculiaridades. Beleza. Primeiro, eu tenho transporte lá no artigo 6º. Depois, eu tenho aqui a competência privativa da União no artigo 22, que compete privativamente à União, na lei nacional. Aqui no 144 eu tenho o rol de segurança pública, eu trago dois atores aqui que vão trabalhar no trânsito, que é a PRF e a PM. A PM sempre mediante convênio, essa também é uma informação muito importante para você anotar. E a segunda é que a Polícia Rodoviária Federal tem competência de quê? Patrulhamento ostensivo das rodovias federais. E também o legislador nos trouxe que segurança viária compreende o quê? Educação, engenharia e fiscalização de trânsito, dentre outras que segundo a lei. Beleza. Visto isso, nós temos aqui um rol de informações que podem cair na sua prova, que estão dentro da Constituição. Nós nem adentramos ainda a legislação de trânsito, nós só fizemos referência da Constituição à legislação. Beleza? Maravilha, então. Eu espero que você tenha anotado tudo e eu aguardo você no nosso próximo encontro para que a gente comece especificamente a Lei de Trânsito, Lei 9.503/97. Até lá!